Hello, everybody! Estamos mais uma vez aqui, ainda falando de presente perfeito, de present perfect, ok? Só que hoje nós vamos acrescentar algo mais. Vamos relembrar como é que você usa o presente perfeito, em que situação, como você usar, quais são os verbos auxiliares que é usado nele, né? Qual verbo auxiliar é usado para o presente perfeito e em que tempo verbal nós vamos usar o verbo principal, né? Aí a gente vai dar uma relembrada e vamos acrescentar o uso do since e for. Em que situação nós vamos usar essas duas palavrinhas, since e for, que são palavrinhas que sempre vão aparecer, né, no presente perfeito. Quando você estiver falando presente perfeito, present perfect in English, o since e o for, eles vão sempre estar surgindo na frase, né, quando a frase estiver completa, certo? Ok? Então, vamos dar uma relembrada. Vem aqui. Tá? Aqui eu tenho uma frase, e aí eu tenho o verbo to study, tá? O verbo estudar. E para colocar o verbo estudar no present perfect, o que é que eu tenho aqui? Primeira coisa, verbo auxiliar do presente perfeito, o to have. É esse? O verbo to have, ele se divide no presente, o verbo have no presente, a pessoa é I, então eu tenho have, certo? Então ele se divide em have, e se a pessoa for she, N, eu vou ter has, ok? Presente de he, she, it, has. I, you, we and they have, ok? Então, após o verbo auxiliar, present, have, perfect, que é o particípio do verbo estudar. Primeira coisa que eu faço, tiro o to. E aí eu tenho study. E aí eu vou aqui acrescentar o verbo estudar é um verbo regular. Então, normalmente, o que diz, quando eu vou colocar no passado particípio, eu acrescento um ed ao final do verbo. E aí, lembra da regrinha? Essa regrinha aqui do verbo estudar, o y acompanhado da consoante, eu tiro o y, coloco o i e coloco ed para fazer o particípio. I have studied English, né? Eu tenho estudado inglês. E aí, eu quero distinguir, tá? E aí, na hora que eu quero distinguir e eu quero apresentar para você, desde quando eu tenho estudado inglês, eu tenho duas palavrinhas, o since e o for, que é o desde e por, né? Em que situação eu vou usar um e em que situação eu vou usar o outro? Então, eu tenho aqui o since. Ele indica o início que a ação começou no passado, que ainda tem um reflexo no presente. Então, eu comecei a estudar inglês, então o since, ele indica o início, exatamente esse ponto aqui. Então, normalmente, você usa since quando você quer ser específico, né? Então, você quer ser específico, tá? Então, quando você quer especificar exatamente a data, o início da ação, quando começou a ação, você usa since. Então, aqui eu tenho 1985, que é o ano, então eu tenho uma data específica. Quando eu tenho uma data específica, quando eu quero indicar o início, quando eu comecei a estudar, 1985, o início da ação, eu vou usar aqui since. Quando eu quero usar, eu quero só indicar a duração da ação, de quando ela começou, que ela começou no passado, e ela tem um reflexo ainda aqui no presente. Esse período de duração não é um tempo específico, é um tempo não específico, aí eu vou usar o for, ok? For 35 years. Então, quando eu digo I have studied English since
1989, 1985, né? Excuse me. Eu estou querendo dizer que eu tenho estudado inglês desde 1985. Quando eu digo I have studied English for 35 years, eu estou dizendo que eu tenho estudado inglês por 35 anos. Eu não especifico, né? Mais ou menos 35 anos. Então eu uso for, né? E aí, para ver se a gente entendeu, a gente vai fazer mais 2 exemplos aqui, tá certo? Então eu tenho aqui essa frase, Ana, e aí aqui tá has, porque eu tenho que usar o verbo auxiliar to have, e como Ana é she, corresponde a she, eu usei has aqui. Então, she has, e aí eu pego o verbo work, que é um verbo regular. Quando o verbo é regular, eu vou colocar aqui o passado particípio dele para formar o presente perfeito, que é have, mais passado particípio. Eu vou pegar o verbo, e como ele está dentro da regra geral, eu acrescento o ED, tá? E aí eu vou olhar aqui, né? Annie has worked in a school. E aí eu tenho, aqui seria since ou seria for? O que você pode fazer aqui? Esse tempo aqui é específico? A long time, há muito tempo. É específico ou não específico? Isso, não específico, tá? Então, se ele é não específico, eu vou usar duração da ação. Quando foi que começou a duração da ação? Ela começou no passado e terminou... Não, ainda continua, né? O presente perfeito é uma ação que começa no passado, que ela ainda tem um reflexo sobre o presente. Então, aqui seria for. Então, eu tenho Annie has worked in a school for a long time. Annie tem trabalhado na escola por um bom tempo, por um longo tempo, ok? Aqui, olhando para a palavra aqui, eu já me deparo aqui com a palavra um dia da semana, que é domingo, Sunday, né? Então, como eu já tenho aqui um nome específico, eu já vou saber que aqui eu vou usar o since, né? Since. Por quê? Porque domingo está bem específico mesmo, né? Então, dias da semana, meses do ano, o ano, são datas específicas, um final de semana, quando você especifica uma data ou um dia, né? Ok? E aí, para poder fechar aqui eu tenho day, tenho que usar o auxiliar. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar o auxiliar aqui. Qual é o auxiliar que eu uso para day? Have. Por quê? Porque eu só uso has para recheate. Então, aqui eu tenho they have. Né? They have, que é um Vzinho, ok? They have. E aí eu tenho esse verbo aqui, to go. Que ele nem é verbo regular, da regra geral, nem ele é nenhuma exceção. Ele é um verbo irregular. E para isso vocês precisam dar uma olhadinha, dar uma estudada nos verbos irregulares no passado particípio. Tá lá no final do livro, tá certo? E aí você tem o quê? Go. E aí você vai ter aqui o passado particípio de go é gone. Cuidado, porque o passado simples de go é o went. Mas o went é simples. Eu quero o passado particípio, que é gone, né? Então, they have gone to Ceará since Sunday. Ou seja, eles têm ido para o Ceará desde domingo, né? No sentido de que eles foram para o Ceará desde domingo. E aí a tradução você vai usar de acordo com que vai ficar mais com o sentido do seu idioma, no caso, o nosso português. Ok? Bom, por hoje é só isso. É simples. Dá uma lida, dá uma pesquisada, tá certo? Se você tiver alguma dúvida, fala comigo aqui mesmo, tá bom? Não esquece de fazer as atividades no prazo estabelecido. Bye, bye. See you in next class. Ok? Até a próxima aula.